nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado por mais um dia que Ele nos dá de vida. A vida é um grande presente de Deus, a vida é uma graça de Deus. Por isso a gente tem que viver bem vivida esta vida, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Deus sempre tem que ser a nossa prioridade. O centro da nossa vida sempre tem que ser Deus, porque só assim nós somos felizes de verdade. Então que o centro da tua vida, meu irmão, minha irmã, seja sempre este Deus maravilhoso que nos ama e que tudo nos dá. Hoje, sexta-feira, já caminhando para o final da semana, estamos na 7ª semana da Páscoa, quase no final do tempo da Páscoa, e hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Não esqueça depois de compartilhar esse Evangelho, é muito importante. Você é responsável comigo nesta obra de evangelização. Quanto mais você divulgar, com certeza você vai ganhando sempre mais um pedacinho do céu, porque aqueles que ajudam a anunciar a palavra de Deus têm merecimentos de pregadores da palavra de Deus. Cada vez que você compartilha, você tem merecimento de pregador também. E com certeza Deus está vendo e Ele está reservando, por causa disso também, um lugarzinho para você no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E Jesus disse de novo a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, veja no Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus, depois da ressurreição, ele aparece aos discípulos na beira do mar. E ele faz algo que emociona o coração. Ele chama Pedro para uma conversa particular. Ele lembra aquele que o negou 3 vezes. Pois agora Jesus, ele pergunta 3 vezes. Por isso, Pedro negou Jesus 3 vezes. E por isso, hoje no Evangelho, Jesus pergunta 3 vezes: Tu me amas? É claro que Jesus não perguntou para acusar Pedro, mas sim para curar Pedro. Pedro havia caído feio, mas o amor de Jesus não o excluiu, nem o descartou, como é comum nas pessoas hoje, Ao contrário, Jesus foi atrás dele, o olhou com misericórdia e com essa pergunta repetida, devolveu a Pedro a dignidade de discípulo. Isso nos mostra que mesmo com nossas quedas, se nós amarmos Jesus de verdade, Ele nos perdoa e nos coloca de pé. Cada resposta de Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, recebe uma missão de Jesus, porque a cada pergunta, e Pedro respondendo, Jesus dizia: Apacenta as minhas ovelhas. Então aqui o Senhor ensina que amar não é só dizer com palavras, é cuidar, é servir, é obedecer, é dar a vida. Quem ama Cristo, ama a igreja. Quem ama Cristo, cuida do outro, perdoa, estende a mão. Amar Jesus é assumir a missão que Ele nos confia com responsabilidade e fidelidade. E isso só é possível com uma vida de oração, com o coração colado no coração de Jesus, com a alma voltada para o céu. Um amor que só fala e não age, ele é vazio. Mas um amor que se doa até o fim e se transforma o mundo. No final, Jesus anuncia a Pedro: olha, quando você for velho,
Você vai estender as mãos e outro te amarrará e te levará para onde não queres ir? E João nos diz no Evangelho que isso indicava com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Aqui está o chamado mais profundo: seguir Jesus até o fim, até quando for difícil, até quando custar a própria vida. Ser cristão, meu irmão, minha irmã, não é um caminho confortável, mas é o único caminho que nos leva ao céu. Pedro, que antes teve medo e fugiu, agora ele está sendo preparado para ser rocha firme, testemunha fiel, amigo até da cruz. Hoje Jesus olha para você e pergunta: tu me amas? Não para te condenar, mas para te levantar. E ele espera a sua resposta, não apenas com os lábios, mas com a vida e com o coração. Estamos terminando o tempo pascal, tempo de recomeço, tempo de decisão, tempo de entregar tudo por amor a Deus. Então a pergunta é simples, mas é uma pergunta muito profunda. Você está disposto a amar Jesus até o fim? A cuidar dos outros? A mudar de vida? A viver para o céu? Ou a sua fé ainda é só uma fé de aparência, sem entrega, sem cruz e sem intimidade com Deus? A resposta que você der hoje pode mudar o rumo da sua eternidade. E então, tu amas mesmo o Senhor? Responda esta pergunta no decorrer deste dia. E deixa a minha bênção para você. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.